essa questão 99, ela vai abordar o efeito Doppler. Ele diz que tem uma ambulância que está em alta velocidade, com uma sirene ligada, e ela está se deslocando em relação a um radar operado por uma pessoa. Esse operador ele vai emitir uma onda de rádio com uma frequência F0, que bate na dianteira da ambulância e retorna uma frequência FR. A questão também fala que o operador ele percebe, né, em relação ao som emitido pela sirene, que ele se altera à medida que a ambulância se aproxima e se afasta. E ele faz duas perguntas, né, numa única questão. Durante a aproximação, como é que o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e F0 medida pelo radar, né? Então, a melhor maneira da gente entender essa questão é explicar e analisar separadamente o som da sirene e depois o sinal de rádio refletido. Então, vamos com calma. Primeiro, vamos buscar compreender a percepção do som da sirene, que na verdade é o efeito Doppler simples. Bom, o som da sirene, o que a gente pode falar sobre ele, né? É um exemplo clássico de efeito Doppler, né? O efeito Doppler, ele vai ser a mudança da frequência e, portanto, no tom do som percebido por um observador devido ao movimento relativo entre a fonte sonora, no caso a ambulância, e o observador, o operador do radar, ou seja, como a ambulância ela está se aproximando do observador, ele vai perceber essa sirene com uma frequência alterada. É isso que a gente vai buscar entender. Veja, quando a gente estuda a equação de uma onda, nós aprendemos que a velocidade de uma onda vai ser o comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Logicamente, a frequência ela vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Perceba que, devido ao movimento da ambulância, o sinal sonoro vai ter o seu comprimento de onda diminuindo. Então perceba que aqui, ó, quando a gente analisa o comprimento de onda, ó, ele diminui. Como a velocidade da onda, ela não muda, a velocidade da onda, ela só depende do meio, ela é uma constante. Se o comprimento de onda diminui, isso vai fazer com que a frequência recebida pelo operador, ela fique maior. Então, durante a aproximação, quando a fonte sonora ela se aproxima do observador, as frentes de onda do som, né, elas são comprimidas, chegando ao ouvido do observador no intervalo de tempo menor. Então, como o comprimento de onda diminuiu, o observador ele percebe uma frequência maior. E essa frequência maior vai provocar no ouvido do observador um som mais agudo. Mas, Alex, e se a ambulância tivesse passado pelo radar? Aí seria o contrário. Se ele passa pelo radar, perceba que o comprimento de onda, né, o comprimento de onda, ele vai ficar maior. E se o comprimento de onda fica maior, vai fazer com que a frequência fique menor. Ou seja, o observador, se ele estiver observando a ambulância passar pelo radar, ele vai escutar um som mais grave. Mas, lembre-se, a questão ele quer saber com relação à ambulância se aproximando. Então, com relação à ambulância se aproximando, ele vai perceber um som agudo. Isso faz com que a gente já elimine algumas opções.
Por exemplo, a gente já pode eliminar a letra A, já posso eliminar a letra E. O som percebido quando a ambulância se aproxima é um som agudo. E agora vamos analisar a segunda etapa, onde vamos buscar compreender a relação entre as frequências do radar, né, o FR e o F0. Esse radar ele vai operar usando um efeito Doppler duplo, pois há duas etapas nesse movimento. Vamos lá. O que a gente tem que buscar compreender nessa questão? A primeira etapa, você tem o radar emitindo um sinal com uma frequência F0. Então, esse radar ele vai emitir uma frequência F0. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a ambulância refletindo essa onda que ela está recebendo. Só que veja, a ambulância ela está em movimento. Então, o que vai acontecer? Ela vai receber uma frequência que não vai ser igual a F0. Ela vai receber uma frequência que eu vou chamar de frequência F'. E essa frequência ela vai ser refletida. Como a ambulância ela está se movimentando, essa frequência F' ela vai ser maior do que o F0. E aí você tem o outro efeito Doppler, porque a ambulância ela está se movimentando. E a ambulância se movimentando, ela vai comprimir essa onda refletida. O comprimento de onda dela vai ficar menor. E, consequentemente, esse F' que foi refletido vai aumentar ainda mais. Ou seja, o sinal que vai chegar aqui no radar, que é o que ele fala de frequência FR, é uma frequência ainda maior do que o que foi refletido. O que a gente pode concluir? Se o FR é maior do que o F' e o F' é maior do que o F0, então a conclusão é que a frequência final recebida pelo radar é maior do que a frequência emitida. Então, gabarito letra D de dado.